Boa noite, Carmen. Boa noite, querida. E as atividades da casa, elas continuam, mesmo virtualmente, né? Então, a gente está tendo as reuniões públicas às terças, que é às 19h30, e aos domingos, que é às 19h. E a gente também está fazendo um atendimento fraterno virtual. Quem precisar, se você também souber de alguém que esteja precisando, é só entrar em contato pelo Instagram, né? Que a casa entra em contato e faz a organização de como são as coisas. Então, a gente já esperou uns minutinhos aí. Acho que já deu tempo de algumas pessoas irem chegando. Eu vou fazer então, Carmen, a leitura da página de ambientação e a prece inicial. Aí depois Tá. você se apresenta. E aí, se você puder fazer a prece final, tá bom? Pois não, com muito gosto. Então, tá bom. Então, eu estou aqui hoje com a agenda cristã, Que para quem ótimo. não. É, Eu maravilhoso. adoro também. A agenda cristã é também de Chico, né? E pela psicografia de André Luiz. Ó, pela psicografia de Chico, pelo espírito de André Luiz. Então, abri aqui na mensagem número 15. Lucrará fazendo assim. Então, vamos ver o que ele diz aqui para gente. Reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído. Você ignora onde seus pés tropeçarão. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para seus olhos. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com os seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Bonito, né? É uma Então, delícia. eu sempre faço, quando eu faço o culto do Evangelho no Lar, eu sempre tem dia que eu leio uma página também dele de ambientação. Então, agora a gente vai fechar os nossos olhos, quem tiver à vontade para fechar os olhos, encontrar um lugarzinho no nosso coração, para a gente se abrir para Jesus, Deus nosso Pai, agradecendo pela essa oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui neste momento reunidos para estudar um pouco mais sobre os seus ensinamentos, sobre as suas mensagens e aprendermos, sermos pessoas melhores, pessoas mais dignas, mais respeitosas. Que possamos, Mestre Jesus, na noite de hoje, absorver esses ensinamentos que a nossa irmã Carmen, com tanto carinho, preparou para nós e que possamos compreendê-la da melhor maneira possível, para que isso se internalize em nós, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Sabemos, Mestre Jesus, que nessa corrente de vibrações de amor que aqui estamos, que os nossas melhores intenções possam chegar àqueles que estão com os corações dilacerados, com os lares em sofrimento, aqueles que estão nos hospitais isolados, sem poder ter contato com seus familiares, que todos esses possam sentir as nossas vibrações e acalentar os seus corações. Te pedimos que a espiritualidade envolva a nossa irmã, para que ela, de forma brilhante,
possa passar o seu estudo para nós. Te pedimos também, Senhor Jesus, que esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, boa noite aí a todo mundo que chegou, que está chegando ainda. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a nossa irmã Carmen. Ela está trazendo para a gente hoje o tema, né? A volta de Lázaro. Então, Carmen, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, fala da casa que você é, e depois a gente vai ter aí uns 45 minutos para a gente conversar, né? Você falou para mim que precisaria de uns 30, então a Carmen, gente, se disponibilizou. Quem quiser fazer comentário, quem quiser fazer perguntas, a gente conversando, e aí ela está disposta também a responder depois para a gente, quem tiver alguma dúvida. É só escrever aí que eu passo para ela ou ela mesma lê aí, e aí a gente vai conversando. Pode se apresentar, Carmen. Bom, boa noite, queridos amigos, companheiros de jornada. Muitos de vocês já me conhecem, eu sou Carmen Silveira, sou natural de Niterói, mas agora moro em Cabo Frio. Pertenço ao 34º CEU do CERJ e sou tarefeira do Centro Espírita Amor e Caridade, sou responsável pela área da mediunidade e gosto muito de estudar o Evangelho. Então, neste ano de 2020, eu já tinha decidido que eu faria meus estudos baseados no Evangelho de Jesus. E quando surgiu este problema da Covid-19, eu tive a certeza que eu tive uma intuição boa. Então, na noite de hoje, nós vamos falar da volta de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, meus amigos, é um dos milagres de Jesus, muito bem descritos por João, no capítulo 11, versículo de 1 a 46. Entretanto, é um dos milagres de ressurreição, de fenômenos catalépticos, letárgicos, mais importantes dos evangelistas. Mas foi João que falou disso. Foi a tal ponto importante que nós temos no Museu de Amsterdã, no Museu Van Gogh, uma pintura de Van Gogh sobre ressurreição de Lázaro, de 1899. De 1890. É um quadro imenso, mostrando Lázaro saindo do túmulo e Marta e Maria, suas irmãs, o acolhendo, da maneira como Van Gogh via essa ressurreição. Entretanto, nós vamos ver que este evento ele é um dos 3 que estão relatados sobre a ressurreição. Nós temos a filha de Jairo e também temos a filha da viúva da cidade de Naim. Né? Então, pelas 3 vezes, Jesus pôde chegar perto das pessoas e permitir que elas pudessem sair daquele sono profundo em que se encontravam. Não houve derrogação da lei de Deus, não houve milagre. Houve, sim, o magnetismo de Jesus atuando sobre as pessoas. Nós podemos dizer que, de acordo com o Evangelho de João, as irmãs de Lázaro foram encontrar Jesus desesperadas porque Lázaro estava doente e precisava de ajuda. Mas vocês sabem que Jesus fazia planos. Jesus não é como nós, né? Vamos fazer isso. Jesus planejou reencarnar na Terra. Para que ele pudesse reencarnar, ele fez um plano. Emmanuel diz, no livro Consolador, que ele ajustou o seu perispírito 1000 anos para poder tomar o corpo da carne. E que para que ele pudesse vir fazer o seu missionato, como eu tenho falado frequentemente, ele fez um plano, convocou
uma equipe espiritual para o assessorar, em especial nessas curas, para que pudesse ajudá-lo a se manter naquela Palestina de grandes dificuldades na época. Ele conseguiu formar um plano de homens, um conjunto de homens, discípulos, evangelistas e adeptos, e finalmente ele fez uma proposta evangélica doutrinária quando ele nos ensinou pelas parábolas. Então, houve uma programação intensa, não só de Jesus, mas dos arquitetos siderais, amigos de Jesus, espíritos puros, para que pudessem, na realidade, ajudar a chegada de Jesus ao planeta naquela época com tantas dificuldades. Então, Jesus, quando as irmãs falaram, Jesus disse: não, esta doença não é para a morte, ela é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja bem aceito, mostrando a glória do Pai. Por causa disso, Jesus, que estava fazendo com alguns discípulos uma viagem, ele permaneceu 2 dias na Judéia, em Betânia. Betânia fica bem pertinho de Jerusalém, lá embaixo. E a Palestina, na época de Jesus, era dividida em 3 regiões. No norte, era aquela coisa onde tinha as flores. Era ali que Jesus trabalhou mais. No meio, além da Galileia, tinha Samaria, e lá no deserto, lá embaixo, era a Judéia, onde tinha o poder romano, onde Roma tinha o seu templo. Então, Jesus tinha discípulos. Não queriam voltar, eles queriam seguir, porque Jesus já estava sendo muito atacado, porque ele tinha feito muitas coisas. E os homens não acreditavam, achavam que ele era um impostor. Então, mas Jesus quis, porque já nessa época, Lázaro era seu amigo. Marta e Maria e Lázaro era um grupo de 3 irmãos amigos. Quando Jesus chegou a Betânia, depois de fazer as suas coisas, Marta, a irmã de Lázaro, reclamou, disse: Senhor, poxa, Senhor, ela reclamou mesmo, enfática. Se estivesses aqui, ele não teria morrido, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição da vida, quem crê em mim viverá. Isso está escrito em João, capítulo 11, versículo 25 e 26. É muito importante que a gente fale, porque às vezes as pessoas elas querem estudar outra vez, elas querem lembrar o que a gente está falando. Então, Jesus entrou, depois de falar com Marta, num diálogo parecido com Maria. Mas Jesus chorou, porque, na realidade, meus amigos, Jesus não sabia se ele podia curar Lázaro. Vejam, ele sabia que ele tinha o poder de fazer curas, mas o caso de Lázaro estava muito profundo e Jesus chorou, compadecido de ver o sofrimento daquela família de Marta e Maria e de Lázaro. Ele chegou à porta do túmulo e disse para Marta: não creis no que eu falei? Não creis na glória de Deus? E aí, não imagine o que Jesus fez. Jesus fez uma oração, uma prece, para que ele pudesse fazer a ressurreição de Lázaro. E ele disse: Pai, graças vos dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa dessa multidão que me cerca, a fim de crerem que tu me enviaste. Então, Jesus queria que tudo acontecesse direito para que o povo soubesse que ele era o Messias, o enviado de Deus, para nos dar o maior cumprimento da lei do amor e da paz. Assim que Jesus disse isso,
ele foi à porta do túmulo e disse: Lázaro, levanta-te e anda. Sai, Lázaro. O evangelho até diz: sai para fora. É um pleonasmo, mas está escrito lá: sai para fora. O morto, então, levantou, saiu, ainda envolto naqueles panos de linho. Eu imagino, né? Que visão, né? Eu imagino que as pessoas tiveram até medo, porque ele parecia, aspas, uma assombração, não é? Porque ele estava envolto. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Vejam, é tão importante que a gente estude cada palavra, porque Jesus não diz nada que não tenha um sentido mais transcendente. No ano passado, por grande felicidade, eu fui à Palestina com a equipe do Haroldo Dutra. Fomos 40 pessoas, um grupo. Né? Que delícia! Mais bonitas da minha vida do ano passado. E nós foi ano passado? Ano passado, em novembro. E foi uma oportunidade linda da gente poder ver como era um túmulo. Então, o túmulo era uma pedra, barro embaixo, era uma pedra calcária, que tinha dois compartimentos. O primeiro, maior, era uma coisa quadrada e que fechava por uma roda de pedra chamada mó. Quem faz parábola cruzada sabe o que é disso. Então diz pedra do túmulo, mó, M-O com acento agudo. Né? E lá no meio tinha um outro compartimento que aí ficava o morto, em cima de uma outra pedra. Mas era tão difícil entrar, era tão baixinho que a gente tinha que entrar com a cabeça baixa e lá dentro não se podia ficar em pé. Era uma coisa baixa. Então eu imagino que quando Jesus diz: Lázaro, levanta-te e anda, venha, o Lázaro teve dificuldades em sair, porque Lázaro era um homem grande e ele saiu baixinho, abaixado. É tão importante que a gente diga isso, porque João conta que muitos acreditavam que Jesus era um agitador. Então, o que aconteceu? Depois da ressurreição de Lázaro, Lázaro resolveu dar uma janta com Jesus, para que todos dali de Betânia, a cidade onde ele morava, soubessem que Jesus o tinha ressuscitado. E Jesus não seria um agitador. Mas o que aconteceu? Os homens do Sinédrio, os sumos sacerdotes, a partir de então, não só começaram a perseguir Jesus, mas também a Lázaro. Porque Lázaro tinha sido a pessoa que tinha mostrado a eloquência de Jesus. Nós vamos encontrar, depois, poucas coisas sobre Lázaro. Mas a Amélia Rodrigues, que eu vou mostrar, não sei se dá para ver, no livro Reino. Mostrar aqui um outro livro. São 2 livros do Espírito Amélia Rodrigues, pelas mãos benditas de Divaldo Franco, que ela conta sobre Lázaro, sobre a casa de Lázaro, Marta e Maria, e sobre a vida, a volta de Lázaro. E ela nos diz que, na realidade, Lázaro ele tinha 30 anos quando aconteceu essa doença. E depois ele trabalhou 30 anos seguindo Jesus, mesmo que os evangelistas não tenham escrito. Ele não morreu logo. Os soldados romanos não o mataram. Ele teve uma vida... Desculpa. Ele voltou da morte para poder ajudar Jesus. E a ressurreição de Lázaro é uma das histórias mais bonitas pela Bíblia. Porque quando Jesus
encontrou Lázaro, saiu correndo. Calma. Como um bom médico, como um bom enfermeiro. A gente tem que olhar o procedimento de Jesus, né? Jesus teve calma, Jesus orou. Assim, contextualizando todo o ensinamento de Jesus nessa passagem, que nós devemos agir. Quando nós tivermos uma coisa importante para fazer, nós não podemos sair correndo. Nós temos que parar. Tá pausando, Carmen, tá pausando um pouquinho o vídeo. Repete esse finalzinho aí que deu uma pausa. Não estava dando para te ouvir. Quando nós tivermos que fazer alguma coisa importante que requeira um esforço muito grande da nossa parte, nós temos que parar sem correr, ficar nervosos e orar como Jesus fez. Jesus não saiu correndo. Ai, Lázaro, meu amigo. Não. Jesus ficou até mais um dia para atender Lázaro. E por isso que Marta e Maria ficaram tão zangadas. Mas antes, com medo de falir, porque vejam, mesmo Jesus seja um espírito puro, né? Seja um dos arquitetos siderais, conforme Emmanuel, quando ele pegou o corpo de carne, ele ficou homem. Nós temos Jesus, o Cristo, e temos Jesus, o homem. Jesus, o homem, podia falir. Jesus, o Cristo, não. A carne, ele ficou menor, aspas, do que quando ele estava no mundo espiritual superior. Então, ele precisou orar. Nós vemos que ele ia no Getsemane, no jardim, orava sempre. E aí nós, espíritos imperfeitos, ainda dependentes do mundo de expiação e provas, queremos resolver o problema simples, sem fazer a nossa introspecção, sem fazer a nossa meditação. Então, a gente tem que olhar os ensinamentos de Jesus. Ele deu o seu exemplo, ele não precisou dizer, tem que orar. Ele orou. E a gente vê que ele orou e tem que usar a oração que nem ele. Isso é tão importante que na medicina existe um termo chamado síndrome de Lázaro. É quando os médicos cardiologistas tentam fazer a autorressuscitação, não conseguem. Aí o corpo fica lá e, de repente, Volta. Volta. Ele, porque a circulação espontaneamente volta. Então, chamado síndrome de Lázaro. Não Olha, sabia. É muito importante essa passagem. Eu gosto demais, porque ela tem muitos ensinamentos. Como eu já falei, Lázaro tinha 30 anos. Esse encontro primeiro de Lázaro com Jesus foi que uma vez Marta estava em algum lugar e ela viu Jesus e chamou Maria. Aí Maria foi num desses encontros que Jesus fazia na casa de Pedro. Então nós vamos encontrar nos evangelhos a mulher que lavou os pés de Jesus com o seu perfume de nardo, com o seu vaso de alabastro. É Maria, a irmã de Lázaro, que não está escrito na Bíblia. E a partir desse evento, Jesus disse, olha, para aqueles que estavam, vocês nem lavaram os meus pés, está ela aqui, lavando os meus pés cansados da estrada. A partir deste evento, ele ficou amigo dos três irmãos. Parece, segundo a Amélia Rodrigues, que a casa deles era uma casa, assim, fina, no sentido de amor. Era uma casa ampla, com muitas flores, que sempre à mesa tinha pães, tinham figos, e era sempre enfeitada por Marta
com muitas toalhas, com muitas almofadas. Então, quando Jesus saía do norte, caminhava quilômetros a pé e que ia para o sul, para a Judéia, ele sempre passava por Betânia, que era o meio do caminho até chegar em Jerusalém. E ele ia na casa delas para poder ter o repasto, para poder descansar e conversar. Nós temos no Evangelho um episódio que um dia Jesus chegou com alguns discípulos e as duas ficaram querendo fazer o recebimento de Jesus. Mas Maria, que já tinha encontrado Jesus mais vezes do que Marta, já tinha um pouco mais de espiritualização. Então, quando Jesus começou a falar, ficou sentada querendo ouvir Jesus. E Marta, que era aquela que cuidava da casa, ficou tão zangada a ponto de dizer: Senhor, para Jesus, mande Marta me ajudar. Eu estou aqui fazendo a comida e Marta está aí sentada. E tem uma fala Prosiano. que a gente gosta de dizer. Jesus diz: Marta, 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 Maria escolheu a melhor parte. Isso é bom para nós mulheres, não é? Nós mulheres, que não devemos passar o nosso tempo todo cuidando da casa, porque nós temos de ser um pouco Maria, de estudar o Evangelho, né? De ouvir as lives, né? De ouvir as palestras. Não podemos só usar o nosso tempo para fazer comidinha gostosa. Nós gostamos de comidinha gostosa, não é? Mas o nosso tempo tem que ser dividido. Porque Maria escolheu a melhor parte. E nós temos de escolher a melhor parte porque somos espíritos. Estamos na carne, mas somos espíritos. E precisamos energizar o nosso espírito. Betânia é uma cidade que hoje está na Cisjordânia ocupada, né? Ela é muito importante no sentido de justamente porque lá está a tumba de Lázaro. Então, todo mundo quer ir a Betânia, porque a Igreja Católica, né, promoveu um passeio e que tem lá para todo mundo ver a tumba de Lázaro. Nós vamos encontrar, no capítulo 11, de 1 a 14, justamente em João, a tradição judaica, né, de enterrar as pessoas como Jesus foi enterrado, coberto em lençóis. Lembram que Jesus também ressuscitou? Maria foi no túmulo de Jesus para falar com ele. Quando chegou lá, ele não estava. Só estava aqueles panos que o cobriram, Maria de Madalena. E quando ela sentiu alguma coisa diferente, estava Jesus em espírito. E Maria disse: Rabone, ou seja, mestrinho, Rabone querido. E ela quis se jogar nos pés e beijar os pés de Jesus. E Jesus teria dito: não me toques, Maria, porque ainda não subi ao Pai. Eu fui às trevas resgatar um grande amigo. Nos diz Maria Dolores, pelas mãos de Chico Xavier, que Jesus foi lá nos abismos buscar Judas Iscariotes, que tinha se suicidado, porque deu beijos em Jesus para entregar ele aos soldados romanos, né? Então, Jesus ressuscitou, mas Jesus ressuscitou depois de morto. E Lázaro ressurgiu, né? Nós vamos ver que Jesus podia ter feito esse milagre de longe. Jesus podia ter feito isso de longe, como fez com aquele soldado do centurião romano. O soldado chegou no meio da estrada e disse: Senhor, por favor, eu estou com um grande soldado da minha tropa que está doente em casa. Ele é muito bom, nós precisamos dele. O senhor pode curar?
Aí Jesus olhou para ele e disse: o senhor não precisa ir lá. Eu sei que o senhor pode curar agora, de onde estiver. E Jesus disse: a tua fé é uma fé difícil de se ver. Quando aquele soldado, aquele grande chefe, chegou em casa, o seu soldado já estava sem febre, já estava sentado na cama. Então Jesus não precisava ir até Lázaro. Por que Jesus foi até Lázaro? Nós queremos falar de Allan Kardec, o nosso codificador, no livro A Gênese, capítulo 15, quando, no item 39, ele nos fala da conexão do perispírito. Então, essa passagem de João, no capítulo 11, nos mostra que Jesus, quando disse que Lázaro saísse e levantasse, ele permitiu que aquele perispírito, aquele corpo perispiritual, que liga o espírito ao corpo físico, que já estava se desfazendo os laços, pudesse, pelo magnetismo de Jesus, se reconstruir. Então, nesse episódio, nós vemos a importância do corpo perispiritual. Porque se já tivesse com os laços rompidos, não daria mais jeito. Ele não podia voltar à vida. Então, é um episódio muito interessante, porque para os homens da época, que não sabiam o que nós sabemos hoje, quando se morria, quando se tinha um estado cataléptico ou letárgico, já estava morto. Então, eles consideravam um milagre porque não entendiam desse corpo perispiritual. É muito importante que Jesus falou assim, com muita ênfase: esta enfermidade não é para a morte, é para a vida. Lázaro, o nosso amigo, dorme. É tão lindo, né? Jesus dizer para alguém que ele é amigo de alguém, não é? Ele não falou Imagina, eu vi. Pois é! Jesus falar que eu acho que ele disse para cada um de nós. Não, mas eu acho que Jesus falou. Sabe por quê? Porque ele nos convidou para reencarnar no planeta Terra que ele governa. Então, ele deve ter dito: Carmen, venha, minha amiga, você precisa eu evoluir. Quero você. Eu quero você. Eu acho que é isso mesmo, tá? Então, existe uma transcendência espiritual nesse acontecimento, mostrando que Jesus foi ao espírito de Lázaro, dizendo: não fique aí, você tem que voltar. Porque não só o magnetismo de Jesus, mas ele fez com que Lázaro quisesse voltar à vida. Porque nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Pode ser um processo cataléptico que os espíritos acham. Pode ser um processo letárgico. Pode ser um EQM, uma experiência de quase morte. Nós não sabemos. Né? Nós não sabemos em detalhes. Mas o que nós sabemos é que o sono de Lázaro teve objetivo. E a Carmen Silveira ainda acha uma coisa a mais. Eu acho que o tempo em que Lázaro ficou dormindo, porque todos nós sabemos que o espírito pensa, não importa, né? Se está na coma, se está em coma, se está dormindo. Então, esse tempo de catalepsia, vamos dizer assim, foi o tempo de Lázaro pensar na vida, como a cegueira de Saulo, que ele ficou lá na estalagem um tempo pensando. E contextualizando para esta época em que nós estamos no nosso isolamento social, eu queria fazer uma alusão a esse sono que nós estamos tendo. É um sono porque nós estamos saindo do burburinho da nossa vida. Nós estamos mais calmos no nosso lar, mesmo fazendo o trabalho de casa, o home office. Mesmo as pessoas aposentadas como eu,
que hoje trabalho mais do que se eu estivesse na casa espírita, mas estou calma no meu lar, estou no meu escritório, entendeu? Usando as minhas coisinhas, não gasto energia lá fora, porque eu me precavenho, porque eu sei que esse novo coronavírus, ele gosta do ser humano, ele gosta da gente, ele gosta da gente, ele quer ficar conosco, mas ele está de passagem, vai acabar. Nós não queremos que ele fique com a gente. Então, é um momento de reclusão. É como se nós fôssemos ressurgir que nem Lázaro. Porque Jesus está nos convidando. Pensem bem na vida de vocês. Vai vir um mundo novo. Depois desse processo pandêmico, o mundo não será igual. Você acha que vai ser igual? Não tem como ser igual, né? Mas nós não podemos ser iguais. Se o mundo vai estar diferente, eu tenho que estar diferente. Eu tenho que ter escolhido coisas melhores para fazer. E quando vocês me convidaram para fazer essa live no Instagram, que eu nunca tinha usado, Viu como é que você está moderna? Pois, eu estou moderníssima, né? Então, veja, eu tinha Instagram, olho umas coisinhas, sigo alguns companheiros, mas não é o que eu faço, não é? Então, agora, eu já sou uma pessoa do Instagram, do Instagram. E agora você sentiu o gostinho e vai querer agora toda semana. Vou querer sempre utilizar. Também pode. Toda semana pode fazer mais vezes. Pode fazer mais vezes. Mas continuando, nós já estamos chegando ao nosso final. Que sono, né? O mais importante é que Jesus, Amélia Rodrigues diz, sutilmente demonstra a existência do perispírito. Existe um espírito chamado Vinícius, com codinome Vinícius, de nome Pedro de Camargo, paulista. Ele tem vários livros, mas tem um livro importante chamado Em Torno do Mestre. Poucos espíritas conhecem, é antigo. Então tem um capítulo chamado Ressurreição. Quem quiser estudar sobre Lázaro, sobre esses fenômenos, vá lá, pode até baixar no PDF. Vinícius, Ressurreição. Então ele diz que Jesus veio para exemplificar a sua vida, né? E ele, Jesus, morreu para que todos soubessem morrer. Olha que lindo. E ressuscitou para que todos soubessem que você pode renascer. A ressurgência, você pode fazer uma encarnação, ou pode voltar à vida em outra reencarnação. Deu uma travada. Então, Pedro de Camargo diz isso. E a Marta, quando encontra Jesus, ela diz, Senhor, o meu irmão cheira mal. Ela já estava quase indignada, porque ela supunha que o Lázaro estava morto e Jesus não tinha dado atenção. Mas é preciso que a gente entenda que Jesus tinha quase certeza que podia recuperar Lázaro. Mas ele só conseguiu porque ele orou a Deus, nosso Pai, para que aquilo ele pudesse fazer. Não é? Vinícius também fala que é uma cura que ele precisava estar perto para poder chamar o espírito à vida e mexer no perispírito, que talvez ele não pudesse fazer isso de longe. Por isso ele teve que chegar perto de Lázaro, não é? Entretanto, nós vamos ver, eu imagino, né? Por exemplo, a Dona Ivone do Amaral Pereira, que é essa médium maravilhosa, que veio na reencarnação última, né, no século passado,
para trazer uma obra, só uma obra, Memórias de um Suicida. E ela trouxe mais de 12. Ela também, por ter sido, por 2 ou 3 encarnações suicida, ela tinha os laços perispirituais mais afrouxados. Ela não tinha o perispírito ligado diretamente ao duplo etérico, como nos diz André Luiz, e ao corpo físico. Ela tinha uma certa mobilidade. Quando ela era convidada pelos amigos espirituais, por Dr. Bezerra de Menezes, por Charles, pelos espíritos que trabalhavam com ela, para buscar nos mundos abismais, aqueles espíritos mais truculentos, aqueles espíritos mais temerários. Quando a Dona Ivone ficava um certo tempo a mais, Dr. Bezerra e os amigos puxavam ela. Quando ela voltava, ela tinha as pontas dos dedos, o nariz e as orelhas já quase gangrenando. Olha, que ela estava com o espírito afastado do corpo físico, que nem Lázaro. Mas é verdade. Leia Recordações da Mediunidade. Então, veja, o fenômeno de Lázaro aconteceu. Aconteceu a pequenos passos, igual a Dona Ivone, que quando ela voltava, as unhas para que o seu perispírito resgatar espíritos dementados, espíritos que ultrapassaram as leis de Deus. O que foi? Ô, Carmen, tá travando. Você travou para mim. Eu travei para você também? Não, você travou para mim, mas eu tô me vendo aqui perfeitamente. Eu travei. Eu quero que você volte quando você estava falando da Ivone, das pontas dos dedos que ficam tipo gangrenando. Eu acho que parou nessa parte. Pois, quando ela descia nos mundos inferiores, né, onde tinha pouca energia, pouco sol, pouca luz, ela deixava o corpo físico e ia no corpo astral, no corpo perispiritual. Né? Se ela ficasse muito tempo, quando ela voltava, ela tinha as extremidades ficando sem vida. Então, o nariz, as orelhas. E ela precisava se recompor para que não perdesse os dedos. Como acontece com as pessoas diabéticas, que às vezes cortam os dedos, os pés. Então, isso é uma coisa que o espírito se afasta, o perispírito se afasta do corpo físico. E ela fazia isso. Mas ela fazia isso porque ela tinha sido suicida. E o seu perispírito já era afrouxado do corpo físico. Tá certo? Por isso que acontecia com ela. Então, no livro, justamente Estudando o Evangelho, do Martins Peralva, ele diz que esse acontecimento de Jesus é em 3 estágios. Em 3 estágios. Primeiro, Jesus acorda Lázaro. Lázaro, depois ele diz, desligai-o e deixai-o ir. Ele está dando uma ordem. Ele deu 3 ordens. O que significa isso? Ele sabia que Lázaro tinha que se libertar das suas sombras para
poder seguir Jesus como ele. Por isso que a gente pode até pensar que é no estágio de EQM, porque ao estudar EQM, os neurocientistas dizem que as pessoas, quando eles relatam a volta das pessoas do estágio de EQM, eles nunca mais são os mesmos, eles são melhores. Eles têm uma ida a um túnel de luz e na volta eles veem seres espirituais, mesmo sem serem espíritas ou religiosos. Eles contam que foi chamado para voltar. Eles foram ordenados que não ficassem lá. Que aquele estágio era muito bom. Talvez o estágio que Lázaro estava era muito tranquilo. Volte. Então, Jesus ordenou. E essas pessoas fazem coisas incríveis depois. Elas têm uma opção de vida, de trabalho mudando, conquistas superiores. Então, parece, se a gente fizer um paralelo, que podia ser exatamente o que aconteceu com Lázaro. Não é? Então, Jesus acordou, mandou que ele se desligasse e mandou que ele deixasse ir. Ou seja, para que ele se libertasse. Né? Então, fechando a minha fala, né, a ressurreição de Lázaro é uma preciosa oportunidade de aprendizado espiritual pelo Evangelho e pela doutrina espírita, porque nos ensina muitos detalhes. Né? Primeiro que é uma experiência transcendente do espírito. É importante pensar que Jesus arrancou a sombra de Lázaro do túmulo. E ele quis que Lázaro pudesse continuar a trabalhar para ele. Então, Lázaro foi um daqueles que, aprendendo o Evangelho com Jesus, depois se reuniu com os discípulos e foi em várias cidades apresentando o Evangelho de Jesus. Nós vamos encontrar isso no livro Página do Espírito Emmanuel, no capítulo 75. Emmanuel vai nos explicar o cuidado, Emmanuel vai nos explicar o cuidado que teve Jesus com Lázaro, o companheiro redivivo, o Lázaro redivivo, para poder seguir Jesus, usando o seu evangelho para as pessoas mais necessitadas. Então, eu queria agradecer muito poder estar aqui nessa terça-feira, neste mês de junho que finda, que é o mês do meu aniversário, que é o mês que eu trabalhei muito, em agradecendo a Deus mais um ano solar, onde que eu possa aprender mais coisas, ser uma pessoa mais amiga, mais amorosa, mais humilde, que eu possa ressurgir como Lázaro, né? Ressurgir do meu estado, vamos dizer assim, letárgico, né? Ou cataléptico, ou de sono profundo. Né? Eu quero renascer depois dessa pandemia, né? Com muito mais dignidade, com um olhar compassivo, né? Porque tantas pessoas sofrem. Né? Tantas pessoas estão passando por momentos de grandes dificuldades. Nós não podemos avaliar o sofrimento dos outros. Não é? Então, não quando tem Jesus como. se conheceu por Lázaro, e Jesus chorou, vejam, nós não temos relatos que Jesus tenha chorado. É precioso esse relato, que Jesus chorou por causa de um... Nós que te agradecemos, porque foi uma noite maravilhosa. Você passou todo esse ensinamento como se estivesse contando uma historinha para gente. E eu acho que não tinha nem comentário, porque estava todo mundo assim, só vidrado, prestando atenção em como você conseguiu envolver a gente e levar a gente lá no túmulo de Lázaro, ver Marta, ver Maria lá sofrendo pelo irmão.
A gente tem muito para te agradecer. Foi maravilhosa a sua explanação. Agora as pessoas estão agradecendo aí você também. Obrigada, Carmen. Gratidão. Gratidão por tão bela e esclarecedora palestra. Foi realmente muito gratificante. Então, você se saiu muito bem como estreante aí na live. Bem-vinda ao mundo das lives. Não, a live eu sei fazer. Eu não sabia usar o Instagram. Não, a live eu Mas estou acostumada. A live no Instagram, que para mim era novidade. Mas é como se fosse a mas minha câmera do laptop. é, você tirou de letra. Foi show Ah, de bola. Agora, é. agora Foram as já aprendeu mais vibrações, uma. foram as vibrações dúcidas de todos que estão junto de nós, né? É. Colaborando. E veja, quando Jesus escolheu a equipe espiritual, é porque meio não pode fazer nada sozinho. Então, nós temos que aprender isto. Alguém está dizendo assim, como sempre, você explica com muita sabedoria. Ah, Rejane, eu gosto da Rejane, é minha amiga, está escrevendo aí. Então, veja, nós temos que aprender que não podemos fazer as coisas sozinhos. Nós temos de ter um grupo de amigos para nos ajudar. Então, a gente também gostaria de agradecer a todos aí que estiveram presentes aqui com a gente, porque a gente sabe quão difícil está sendo, né, Carmen? A gente ficar isolado, sozinhos, né? Então, é um momento que a gente tem de ouvir uma boa palavra, de se energizar, né? De descontrair um pouco, deixar um pouco os pensamentos ruins e absorver coisas boas. Então, espero que todo mundo nessa noite tenha podido adquirir e receber essas energias que você mandou para a gente, né? Que foram maravilhosas.